Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, resolverei questões envolvendo mistura de soluções com reação química. Quer ver como é? Então fica aqui, vem comigo. Estamos aqui de volta, pessoal, com a questão na tela. Antes de continuar, queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para toda vez que aparecer um vídeo novo você ser avisado e já dá curtida no vídeo também para ajudar ao canal a crescer cada vez mais. E bem aqui eu vou colocar, você escaneia com o seu celular o QR Code que aparece aí com o material para você baixar um resumozinho teórico e as questões para você acompanhar comigo aqui na hora. Então vamos à primeira questão. Primeira questão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Diz o seguinte: misturam-se 200 ml de solução 0,2 molar de hidróxido de sódio com 200 ml de solução 0,2 molar de ácido sulfúrico. Aí ele pede na letra A para demonstrar por meio de cálculos se a solução resultante será ácida, neutra ou alcalina, e letra B qual a molaridade final do reagente em excesso, se houver. Pessoal, quando a gente tem mistura de soluções com reação química, a primeira coisa que a gente precisa é da equação que vai acontecer nesse sistema. A reação é entre o hidróxido de sódio e o ácido sulfúrico, que vai se dar da seguinte maneira. O hidróxido de sódio é o NaOH reagindo com o ácido sulfúrico, que é H2SO4, vamos ter como resultado reação entre ácido e base, uma reaçãozinha de neutralização, Na2SO4 mais H2O. Como a gente tem aqui uma neutralização total, a gente vai precisar igualar o número de hidrogênios ionizáveis e hidroxilas. Então a dica é o número de hidrogênios ionizáveis da fórmula para a frente da base e o número de hidróxidos da base para a frente do ácido. O sal formado já está balanceado, 2 hidróxidos, 2 hidrogênios ionizáveis, teremos a formação de 2 mols de água. Beleza. Eu tenho que ainda pegar nesse tipo de questão, determinar o número de mols tanto do hidróxido de sódio quanto do ácido sulfúrico a partir do volume e da concentração molar. Então nós vamos ter o seguinte: para o hidróxido de sódio, NaOH, o número de mols é igual a molaridade vezes o volume. O número de mols, então, vai ser 0,2. Lembrando que o volume aqui obrigatoriamente deve estar em litros, vezes 0,2, resultando em 0,04 mols. A mesma coisa vamos fazer com o ácido sulfúrico, H2SO4. O número de mols, que é molaridade vezes o volume, 0,2, vezes o volume, que também é 0,2. O número de mols também vai ser de 0,04 mols. Pronto. Como eu tenho o número de mols dos dois reagentes, eu vou precisar determinar se tem algum reagente em excesso, para saber se a reação é ácida, neutra ou alcalina. Se eles estiverem nas proporções estequiométricas, a solução vai ser neutra. Se a base estiver em excesso, vai ser alcalina. Se o ácido estiver em excesso, a solução resultante será ácida. Então, como é que a gente faz? A gente vai fazer da seguinte maneira. Como eu estou com o número de mols, eu vou pegar o número de mols de cada um deles na reação. 2 mols do NaOH reagem com 1 mol do ácido sulfúrico. Aí agora a gente escolhe. A gente pode colocar o X no NaOH ou no H2SO4 primeiro para a gente analisar se o que ele colocou para reagir vai resultar exatamente na quantidade estequiométrica. Então eu vou colocar a incógnita primeiro para o ácido sulfúrico. Então se 2 mols de NaOH reagem com 1 mol do ácido sulfúrico, 0,04 mols vai reagir com X.
Quando você efetuar esse cálculo, você vai encontrar que x é igual a 0,02 mols. Ou seja, para 0,04 mols do hidróxido de sódio, eu preciso de 0,02 mols do ácido. Mas, com esses dados que foram colocados, o sistema tem 0,04. Logo, uma quantidade acima da necessária. Então, logo de cara, nós descobrimos que o excesso, o reagente, vamos dizer assim, o reagente em excesso é o ácido sulfúrico. Reagente em excesso é o H2SO4. Então, a solução final vai ser ácida. Por quê? Porque vai ter ácido sulfúrico ao final do processo. Só vai reagir 0,02 mols e ele colocou no sistema 0,04 mols. Então, na letra A, acabamos de determinar que a solução final será ácida. Por quê? Porque o H2SO4 é o reagente em excesso. Letra B. Qual a molaridade final do reagente em excesso? Seguinte, o número de mols que está em excesso é o que vai determinar a concentração em excesso. Então, quanto é que foi colocado na reação? 0,04 menos o que efetivamente reage, 0,02. Então, o número de mols de excesso, que é do ácido sulfúrico, 0,02 mols. A concentração molar, que é a molaridade final, então vai ser calculada como sendo o número de mols do soluto, que é o ácido, vezes o volume, lembrando que é o volume total após a mistura. Estão sobrando 0,02 mols do ácido e o volume total da mistura são os 200 ml do hidróxido de sódio mais os 200 ml do ácido sulfúrico, totalizando 400 ml, ou seja, 0,4 litros. Portanto, a molaridade do H2SO4 na solução final vai ser de 0,02 dividido por 0,4, 0,05 mols por litro. Se por acaso, lá no comecinho, o volume encontrado, se esse cálculo desse um valor maior do que o que estivesse no sistema, ele seria o reagente limitante. O excesso, a gente encontra sempre que o resultado que nós calculamos é maior do que aquilo que está no sistema. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão número 2. O fenômeno da chuva ácida acontece quando existem poluentes derivados de óxidos de nitrogênio e de enxofre misturados nas gotículas de água que formam as nuvens. Dentre os sérios problemas que podem acontecer em decorrência dessa poluição está a ação dos ácidos sobre as estruturas de ferro, cimento, mármore, etc. Uma das reações que representam essa reação tá aqui a reação. Qual é o volume de ácido sulfúrico? 0,5 molar, né? Que é o mol por litro, que pode reagir com 25 gramas do carbonato nessa reação, e ele trouxe para a gente a massa molar do carbonato de cálcio, que é de 100 gramas por mol. Por quê? Olha só. Vamos pegar os dados que foram fornecidos para a gente. Ele é do ácido sulfúrico, ele nos trouxe a concentração molar, 0,5, e quer saber qual é o volume. Do sal, que é o carbonato de cálcio, ele me trouxe a massa que vai reagir e a massa molar, que é de 100 gramas por mol. Toda vez que
ele deixar algum valor dos reagentes ou até mesmo dos produtos, mas normalmente aparece com os reagentes que ele pede para você calcular, que ele pede para você encontrar um volume, ou uma massa, ou uma concentração, a gente vai fazer da seguinte maneira. Primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer a proporção em número de mols dos reagentes que vai estar reagindo. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter o seguinte: o número de mols do carbonato de cálcio que está na reação, dividido pelo número de mols do ácido sulfúrico que está na reação, é igual a... Você vem para a equação. Quando não aparece nenhum número na equação balanceada, é porque os coeficientes são 1:1. Ou seja, o número de mols do ácido sulfúrico é igual ao número de mols do carbonato de cálcio. O próximo passo é você substituir o número de mols pela relação necessária para resolver a questão. O número de mols você pode resolver da seguinte maneira. Pode ser a concentração molar vezes o volume, ou o número de mols pode ser o quociente da massa pela massa molar. Então, de acordo com os dados fornecidos, você pode utilizar uma dessas duas relações. No caso do ácido, ele me deu a molaridade, que é o volume. Eu vou para essa relação de cima, para essa formulazinha de cima. Molaridade vezes o volume do H2SO4 é igual. Para o carbonato de cálcio, como eu tenho a massa e a massa molar, eu vou igualar a esse outro quociente aqui. Massa sobre a massa molar do CaCO3. O próximo passo é substituir pelos valores e manter a incógnita que ele deseja. Lembrando que este volume que nós vamos encontrar aqui vai ser em litros, porque de um lado eu tenho a concentração em mol por litro, do outro eu tenho massa e massa molar, então a resposta a gente já encontra automaticamente em litros. Substituindo os valores, 0,5 vezes o volume do H2SO4 vai ser igual a 25, que é a massa do sal, carbonato de cálcio, sobre a sua massa molar, que é 100. Resolvendo esta continha, o volume do H2SO4 vai ser igual a 25 dividido por 100, e o 0,5 que estava multiplicando também passa dividindo, que vai dar 0,5 litros. Com uma resposta que é em ml, para passar de litro para ml, a gente multiplica por 1000, ou seja, 500 ml. Resposta, letra D de dado. Então, você vai substituir por uma relação, por uma fórmula ou por outra, um número de mols, de acordo com a necessidade da questão. Vamos para a próxima. Qual a molaridade de uma solução de hidróxido de sódio, sabendo que 50 ml dessa solução reagem completamente com 15 ml de HCl, 2 molar? Eu não tenho nesse caso a equação, né, que é uma neutralização. A gente vai ter que fazer. O hidróxido de sódio, NaOH, mais reage com uma solução de HCl, um monoácido e uma monobase. Então, proporção de 1:1, nós temos um hidrogênio ionizável, uma hidroxila, a neutralização total já está ok aí. O cátion da base com o ânion do ácido para formar o sal, NaCl, um hidrogênio ionizável e uma hidroxila, 1 mol de água. Pronto.
Vamos pegar agora os dados fornecidos. Do NaOH, que é o hidróxido de sódio, ele quer saber qual é o valor da molaridade em um volume que reagiu de 50 ml, e do HCl, o volume que reagiu completamente foi de 15 ml e concentração 2 molar. Como a proporção é de 1 para 1, aqui eu já posso dizer direto que o número de mols do NaOH é igual ao número de mols do HCl. Ambos eu tenho volume, e do HCl eu tenho a concentração molar, e do NaOH ele quer a concentração molar. Então, substituindo, molaridade vezes o volume do NaOH é igual a molaridade vezes o volume do HCl. Substituindo os valores do NaOH, a molaridade é o que a questão solicita, vezes o volume de 50 ml, igual molaridade 2 molar, volume de 15 ml. Aí você me pergunta, não precisa transformar o volume em litros nessa questão? Não, porque aparece ml de um lado, ml do outro, a unidade de volume é cancelada e resta a unidade da concentração molar, que vai ser a resposta da questão. Logo, a molaridade, a concentração molar do NaOH é igual a 30 dividido por 50. A molaridade do NaOH vai ser de 30 dividido por 50, 0,6 molar. Então, a concentração da base que reagiu com 15 ml do HCl a 2 molar, a concentração do NaOH vai ser de 0,6 molar. Antes de passar para a próxima questão, não esquece de deixar aqui o teu like no vídeo, para que esse vídeo possa aparecer para mais pessoas e contribuir aí demais para o crescimento do nosso canal, tá bom? Faz isso daí. Então vamos lá, questão número 4. Uma amostra de 25 ml de uma solução aquosa de H2SO4 foi titulada com uma solução aquosa 0,1 mol por litro de NaOH. Determinou-se que o volume da solução básica necessária para atingir a viragem do indicador foi 20 ml. Determine a concentração em mol por litro de ácido sulfúrico na solução ácida. Aqui, novamente, não temos a reação química, mas é meio repetitivo, né? NaOH com H2SO4, uma monobase, um diácido. Então, para ocorrer a neutralização total, são 2 mols da base reagindo com 1 mol do ácido. Vamos ter a formação do sal Na2SO4, que é o sulfato de sódio, mais 2 mols de água. Beleza. Vamos coletar os dados. Do ácido, do H2SO4, a questão diz que foi uma amostra de 25 ml e da base, uma solução de volume 0, ou melhor, uma concentração, né? 0,10 ou 0,1 mol por litro, utilizando um volume de 20 ml. Ele quer saber a concentração da solução ácida. Então vamos lá. Primeiro, temos a reação. Segundo, vamos estabelecer a proporção entre esses dois reagentes, que vai se dar da seguinte maneira. O número de mols do NaOH
sobre o número de mols do ácido sulfúrico é igual, vamos para a reação, o número de mols da base que está reagindo, 2. O número de mols do ácido que está reagindo, 1. Então fica 2 sobre 1. A gente admite, então, fazendo meio pelos extremos, 2 vezes o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base hidróxido de sódio. Próximo passo, substituir qual fórmula nós vamos utilizar. Para ambos, o produto molaridade e volume. 2 vezes molaridade vezes o volume do H2SO4 igual a molaridade vezes o volume do NaOH. Agora, substitui os valores. 2 vezes a molaridade do ácido é o que a questão pede. Molaridade do H2SO4 vezes o volume, 25 ml. Igual, vamos para a base, concentração 0,1 ou 0,10 vezes o volume de 20 ml. Também não precisa a gente transformar para litro, porque dos dois lados tem a unidade ml, é o que vai ser utilizado na questão. Vai ser cortado, né? Corta ml de um lado e corta ml do outro. A molaridade do H2SO4 vai ser 0,1 vezes 20 sobre 2 vezes 25. Assim, a molaridade do H2SO4 vai ser igual a 0,1 vezes 20 dividido por 50, né? 2 vezes 25, 0,04 mols por litro. Beleza, galera? Então, espero que tenha ajudado aí quem tinha dúvida ainda sobre como resolver questões envolvendo mistura de soluções com reação química, estando as substâncias em quantidade estequiométrica, como é a maneira que a gente resolveu aqui, ou não, como foi o caso lá da primeira questão, tá bom? E antes de encerrar, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de curtir esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas quando for pesquisado sobre o assunto, tá bom? Isso ajuda demais ao crescimento do nosso canal. Valeu, galera. Tchau, tchau e até a próxima. Fui!